pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e que alegria estar mais um episódio com vocês. Olha, depois de muito tempo assim, gente, a gente trouxe uma pessoa que fala sobre veterinária lá na primeira temporada, na segunda não teve, e agora finalmente na terceira temos, gente. Demorou um pouquinho, mas eu trouxe pra vocês. Hoje a gente recebe um profissional que dedica a vida ao cuidado dos animais, mas também construiu uma trajetória marcada pelo estudo, pela precisão e pela busca constante por equilíbrio. Antes de eu mostrar ele para vocês já sabem que a gente tem a Machi como a nossa patrocinadora aqui do podcast, o restaurante de comida coreana aqui de Santos. Quer fazer o pedido? Acesse o QR Code que tá aí na tela ou entra no machisoyou.com.br, vai lá realizar o seu pedido. Para quem tá escutando ou assistindo a gente, tem cupom de desconto TAORICAST10 nos pedidos acima de R$57. Quer pedir no iFood ou na Kita? Também dá, mas aí lá não tem o nosso cupom exclusivo, tá bom? Então acessa o QR Code ou machisoyou.com.br e vai lá experimentar essas delícias da culinária coreana. Agora, bora para o nosso convidado. Médico veterinário, formado pela Unimes, especialista em cirurgia, ele atua há anos ajudando a salvar vidas através da medicina veterinária, além de compartilhar conhecimento com outros profissionais da área. Mas a história dele vai muito além do centro cirúrgico. Yoga, meditação, natureza, montanhas e uma filosofia de vida baseada em gratidão e consistência em também fazer parte... Consistência também fazem parte da sua jornada. Então hoje vamos falar sobre os bastidores da medicina veterinária para a galera que está querendo entrar na facu, ou tá aí, tá terminando, ou tá querendo mudar de carreira, ou tá aí na carreira, mas quer outros ares. Hoje é o momento para vocês. Os desafios da profissão, histórias marcantes da cirurgia, saúde mental e tudo o que existe por trás da vida de quem escolheu cuidar daqueles que não conseguem dizer onde dói. Aquela frase clássica, né? De quem é médico veterinário. Hoje, o Tauricast é com o Rodolfo. E aí, Rodolfo, tudo bom, doutor? Tudo bem, um prazer estar aqui com você para falar sobre medicina veterinária. E assim, mais coisas, né? Porque eu vi ali no seu perfil, também vi também na tua bio, que tem uma coisa ali, natureza, tem toda uma vibe, né? Tem tudo a ver também com a profissão, lidar com animais, exige essa sensibilidade, esse contato com a natureza, isso é importantíssimo. Tem então, tudo a bom, ver. vai ser um episódio muito legal. Pra gente começar daquele jeito que todo mundo sabe como a gente começa o Tauricast quando tem alguém aqui. O que eu quero saber é, por que escolheu medicina veterinária? Como é que foi isso? Em que momento foi da tua vida? Eu, desde a época da escola, sempre tive mais facilidade, né, mais afinidade com a parte da biologia, a parte da química, então eu sabia que era da área da saúde, né. Meu irmão mais velho, a gente é, né, muito próximo, e ele começou estudando veterinária, ele me influenciou bastante na minha escolha. Era a área da saúde, mas não tinha certeza se seria veterinária. Uhum. Mas houve essa influência do meu irmão e cá estou. E aí, tá há quanto tempo já? Formado? É. Eu me formei em 2011, então são 15 anos, né? Já de carreira. 15 anos. Caramba! E aí, bom, vamos dizer assim, se formou em 2011 e aí, assim, na vibe de estudante e tudo mais, que sonho que tinha naquela época que hoje em dia você olha e fala, caramba, realizei já tá tudo certo e tudo mais, na carreira mesmo? Eu comecei a faculdade, né, eu tenho a minha família... Parte da minha família é do interior, então lida muito com animais de grande porte. E eu entrei na faculdade focado um pouco nessa área, né? Eu queria participar da parte de reprodução, de genética de grandes animais. Mas aí, durante o percurso da faculdade, os caminhos foram se abrindo e foi me direcionando como aquilo que eu imagino ser um mistério da vida, né? A gente vai sendo encaminhado para o que realmente faz sentido para a nossa vida, né? Eu fui descobrindo a área de medicina de pequenos. Entendi. E aí, nessa descoberta, já veio a área da cirurgia? Não? Não era a área da cirurgia. Eu comecei a sentir esse prazer pela medicina de pequenos animais quando eu fiz um estágio, que era um estágio obrigatório,
né? Durante a faculdade, eu não fiz muitos estágios, estagiei somente na universidade mesmo. E aí, quando teve um estágio obrigatório, tinha uma prova da CIE em Santos, que era um estágio na Codevida. E aí era uma única vaga, porque era um estágio remunerado e tudo mais, era bem difícil de conseguir. E eu estudei bastante, consegui entrar, tive contato com ótimos profissionais lá dentro. E lá dentro eu pratiquei uma medicina veterinária voltada a pequenos animais, pessoas de baixa renda, então tive acesso a questões patológicas, infecciosas, que na faculdade não tinham muito contato. Então eu fui desenvolvendo essa paixão pela parte clínica. E aí lá dentro tinham as castrações, né, que era a principal atividade da Codevida, controle populacional de animais. E assim, os veterinários, eles foram me colocando para participar diretamente dos procedimentos, né? Então, quando tinham cirurgias mais simples, né, que a gente chama as castrações de gatos, machos e gatos fêmeas, são cirurgias mais simples. E aí eu fui desenvolvendo a técnica e eu fui começando a operar junto. E aí eu fui sentindo que aquilo me alimentava. Entendi. E aí, assim, a gente já volta para seguir aqui certinho o roteiro, mas a galera vai falar, os convidados vão falando, eu vou aqui na minha cabeça. Hoje em dia se fala muito em castração, há muito tempo já, né? Certo. E tudo mais. Eu preciso castrar o meu animal? Olha, eu preciso não, tá? Não precisa. A castração, ela é necessária para controle populacional, tá? Então nós vivemos num país que temos muitos animais abandonados, questão de zoonoses. Então, para o controle populacional, a castração é a ferramenta adequada. Agora, para o tutor do pet, existe uma avaliação mais minuciosa, existe a questão da raça, existe a questão do porte do cão, existem entendi. questões relacionadas à saúde, então tudo é levado em consideração e indicada a cirurgia no momento certo. Entendi, não, porque eu tô perguntando, porque a gente sempre escuta, né? Ah, mas esse cachorro é dessa raça, tem que castrar. Esse não precisa. E aí eu trago um exemplo que, por exemplo, lá em casa a gente tem um Shih Tzu, que é o Thor. A gente sempre escutou que ele precisava ser castrado. E aí, ó, dona Silvia, não é castrado. É um problema? Ou não é um problema? Ou é isso que você tá falando? Realmente depende muito da raça? Além da raça, entra a parte do gênero do cão. Então, o cão macho, ele tem menos benefícios com a castração do que a fêmea, se tratando da saúde, tá? Então, para o Thor, né, seria uma questão mais envolvida a parte comportamental. Se você tem um cão que ele é agressivo, se você tem um cão que ele é um marcador de território, gera um desconforto no ambiente, ele tem uma libido muito alta, exacerbada, então é inconveniente às vezes receber pessoas em casa. Para a questão comportamental, a castração do macho ela é super bem-vinda, né? E a gente sempre orienta a castrar a partir de um ano e pouquinho, para não ter nenhuma consequência futura, tá? Em relação à saúde no macho, a gente tem uma doença muito comum, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é um processo natural de hiperplasia, ou seja, aumento de tamanho da próstata de forma benigna. Tá? Não é um câncer, mas a próstata ela vai aumentando e ela vai gerando desconforto quando o paciente vai, né, urinar, até na defecação, porque a próstata ela se encontra abaixo do cólon. Então, quando ela está muito aumentada, ela causa uma compressão no cólon, então dificuldade de defecar também. Então, essa questão é extremamente comum e eu arrisco dizer que todos os cães passarão por isso. Só que na maioria das vezes eles passam no fim da vida, então não necessariamente eles precisam operar. Só que alguns cães, eu já atendi cães com 4 anos, 5 anos, já com hiperplasia prostática. Nossa! E aí a gente indica a castração, porque é um paciente que com certeza vai ter alguns problemas em curto prazo. E aí, você falou, você castra, pode ser libido, raiva, marcar território, porque quando eu castro, a gente pode dizer que essas coisas acabam? Não é assim que funciona? Ou já que a gente está fazendo ali uma retirada, né, de um órgão do animal, ele fica tão retido que
ele para de fazer coisas que ele fazia. Como é que funciona isso? Na verdade é mais para um controle comportamental, né? Então a gente retira a principal fonte do hormônio, né, da testosterona. Existem outros órgãos produzindo, só que a produção acaba sendo em pequena quantidade, tá? Não cessa. E alguns cães têm um comportamento tão enraizado, por isso que a gente fala, para ter um controle adequado em relação a essa parte comportamental, a castração tem que ser um pouco mais precoce. Quando você castra um cão com 5 anos, 6 anos, às vezes aquele comportamento já não tem como trabalhar ele, mesmo removendo a principal fonte de testosterona, que é o que promove todo esse comportamento. Então, nem sempre funciona. Isso é uma questão que as pessoas também é interessante saberem. Vou castrar meu cachorro, ele vai melhorar. Nem sempre isso acontece, não é uma certeza. Porém, é a principal ferramenta para que você consiga esse controle comportamental. Entendi. E aí a última pra gente mudar de assunto é: depois de quantos anos eu não preciso mais? Ou, independente da idade do cão, é melhor castrar? Independente, não que seja melhor, mas é como eu falei, hoje a medicina veterinária, a gente promove uma medicina preventiva. Então a gente faz exames de check-up. Né, a gente tem um protocolo, cães até 8 anos a gente faz uma vez por ano, a partir de 8 anos, que é a fase sênior, a gente começa a fazer um controle mais intenso, né, 2 vezes por ano, sabendo já das possíveis alterações na saúde. Né? Então, quando a gente detecta que está tendo alguma alteração, aí a gente, como exemplo da hiperplasia prostática, detectou, castra, próstata volta ao normal, não tem problema nenhum. Então, não tem uma idade específica, limite, tá? Então, eu diria que hoje a castração ela é muito mais indicada ou voltada para essa parte comportamental, pessoa que mora em apartamento, um cachorro que tem um temperamento difícil de lidar, né? Ou então, durante a vida, né? Fazendo o check-up, notou alguma alteração no sistema reprodutor, para uma castração que ela é curativa. Boa, eu vou entrar numa parte polêmica assim, e aí vamos lá, porque vou tentar trazer um raciocínio. Eu sinto que antigamente as pessoas tinham um animal e tinham um animal. Pronto, é um animal. Então ficava no quintal, tomava chuva, ou a casinha tava ali no quintal e frio, mas é um animal e tal. Tratava assim. Hoje a gente já vê que não, as pessoas já tratam do jeito que eu acho que é uma vida, toda vida tem que ser tratada. É claro que tem a galera que põe sapatinho, anda no carrinho, né? E por aí vai e tudo mais. Mas o que eu queria trazer você disse, por exemplo, que cães de até 8 anos faz uma vez no ano um check-up geral. Isso. Antigamente a gente não tinha isso. Perfeito. E aí de um tempo para cá vem mudando. Como é que você vê essa mudança e tudo mais? E em que momento você acha que deu essa virada na galera de tipo, não, peraí, a gente tem que cuidar dessa forma? Porque eu acho... Desculpa, você ia falar, já vou continuar. Não, pode falar. Porque eu acho que ainda as pessoas tratam a medicina veterinária como um gasto, vamos dizer assim, e tudo mais. Vou uma vez no ano, nossa, muito gasto. Ou não sei o que, é muito gasto, ir lá e... tudo mais, a gente escuta, tô sendo sincero, a gente escuta, claro. Isso, e todo mundo já deve ter falado isso em algum momento. Então eu queria entender, em que momento as pessoas mudam essa chave, né? E o que fazer para tirar esse pensamento que algumas pessoas ainda podem ter, e aí eu já entro numa questão que é minha, não quer fazer tudo isso, não adote um animal. Bom, mas é isso eu falando, tá bom? Mas bem bom. Segue a 1 bilhão de perguntas que eu fiz aqui. Bom, vamos lá. Eu acho que antigamente, a gente, não generalizando, eu acho que tinham, sim, tutores que tratavam os seus cães da melhor forma possível, disponibilizado pela medicina veterinária da época, e tutores um pouco menos conscientes, que via o animal como um animal de guarda, um animal do quintal, né? Não tinha essa conexão mais intensa. Eu acho que o animal, isso que é uma das coisas mais lindas da profissão, eu acho que o animal ele tem um potencial de conexão com os seres ao seu redor, que ele acaba suprindo necessidades do próprio tutor.
Então essa conexão, esse amor, ele vai ficando cada vez mais intenso e o tutor busca cuidar como se fosse um filho, né? Então a gente tem perfis também de tutores, tem tutor que tem um cão como um cão de guarda, que também não está errado desde que atenda às necessidades, Sim. né? Tem cão que é feliz sendo um cão de guarda, né? É a essência dele. Sim. Algumas raças têm essa necessidade. Então o conhecimento das raças também é uma coisa importante, mas eu acho que o que mudou foi a medicina veterinária ter sido levada mais a séria, né? Em relação a disponibilidade de exames, né, o próprio conhecimento das espécies, a evolução da profissão, a gente conseguiu fornecer mais cuidados para esses animais, o que antigamente era bem restrito, hoje em dia a gente evoluiu bastante. Então, ainda, como eu falei, ainda tem tutores que negligenciam os cuidados com seus cães, mas a maioria está tendo o acesso para ter o cuidado ideal, assim, sabe? Sim. Porque essa conexão, esse amor, esse carinho, ele faz com que o tutor se dedique ao seu pet, Sim. né? Então, às vezes é uma pessoa que... Eu percebo muito isso, pessoal aposentado, pessoal mais velho, né? É um compromisso estar ali com o cão, passear, né? Levar. Então, ocupa parte da mente também dessas pessoas e elas se conectam bastante, porque o animal... Seja qual for animal agressivo, com traumas, na hora que você trabalha essa conexão, não tem como não ver o afeto e o carinho entre os dois seres. Sim. Verdade. Bom, depois eu entrar nesse papo aqui, tirar algumas dúvidas. Eu não falei lá na introdução, mas você também é anatomista. Para quem está assistindo e nunca ouviu falar nesse termo... Seria um profissional que tem estudos e conhecimento, formação em anatomia. Ah, então era o que eu estava no caso, imaginando em mesmo. Anatomia de pets convencionais, né, de cães e gatos. Uhum. Né? A anatomia é um universo mágico. Né? Então, o anatomista é um cara que tem esse conhecimento da anatomia do paciente dele. Ele se especializou naquele assunto, então ele tem um conhecimento mais profundo de como funciona as partes do corpo. Ah, o que é muito importante, né? Pô. Principalmente para um cirurgião é mais importante um cirurgião ser cirurgião. É importante também ser um anatomista? Olha, eu não diria que ser um anatomista, tá? Mas eu diria que um cirurgião, ele tem como obrigação conhecer o universo que ele trabalha. Uhum. Né? Então, a anatomia é isso. É conhecer os bastidores da vida. É conhecer como o corpo funciona. É entender como um mapeamento. Porque quando você entra em cirurgia, você está entrando num universo e você tem que sair dele sem que o corpo perceba que você entrou. Então, o conhecimento anatômico faz com que você respeite as estruturas no momento da cirurgia. Então, o cirurgião ele tem como obrigação conhecer a anatomia. Pós-especialização em anatomia, não diria que seria algo necessário, mas ele tem que entender a importância e buscar também formações em cirurgia que priorizem a anatomia. Né? Eu sou de uma escola de cirurgiões. As minhas pós-graduações foram todas com essa escola e é o que me ensinou e despertou e me trouxe o entendimento do que é anatomia na cirurgia. Então, também é importante você saber aonde você está estudando. Uhum. E aí, bom, falando em cirurgia, tem alguma assim que te marcou mais? Porque, não sei, eu acho que ser cirurgião já é muito difícil. Eu aqui na minha cabeça de jornalista, tá? Ser cirurgião é muito difícil, mas eu acho que ser cirurgião de animais é mais difícil ainda. E tal. E aí, como é que você até trouxe uma coisa que é legal, isso do entrar sem que o corpo perceba que você entrou e tudo mais. Você, lá na introdução também eu trouxe que você segue algumas filosofias e tudo mais, natureza. Como é ser cirurgião trazendo essa filosofia de vida
que você faz? Porque eu acho que ser cirurgião é muito difícil, né? E aí, como é que desliga? Como é que lida? Como, tipo, sabe, não sai esgotado e tal? Porque eu vejo que é difícil. Deve ser muito, muito, muito difícil. Sim. Vamos lá, isso é muito legal falar sobre isso. Deixa eu elaborar aqui. É muito desafiador você ser cirurgião, principalmente no início, onde você precisa desenvolver a destreza, a técnica, a coragem, né? Coragem é um ponto importante. Eu percebo tantas pessoas, né? Eu dou cursos, eu vejo as pessoas com uma técnica bonita, perfeita, mas não consegue entrar em cirurgia por insegurança, né? Então é bastante desafiador, sim, você ser cirurgião. A filosofia, assim, que eu sigo, que eu busco, ela vai um pouco além da ciência, né? Eu falei muito sobre conexão. Então, você estar conectado e ter uma sensibilidade para lidar com esses seres é uma coisa que você desenvolve com o passar do tempo. E quando você desenvolve isso, você sente que está preparado para trabalhar nesse universo. Eu digo universo porque você vai adentrar um corpo. Então, eu acho que todos somos artistas, né? E a gente vai descobrindo a nossa arte ao passar do tempo da vida. E a arte da cirurgia, além de ter a destreza das mãos, exige essa sensibilidade, né? Lidar com os animais, admirar a vida, a natureza, a fisiologia. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é mágico. E descobrir essa mágica é extremamente satisfatório. Você tinha perguntado mais algumas coisas. Você falou sobre procedimento que me marcou. Isso. Tá. Teve alguma cirurgia que foi mais difícil e tudo mais? Algum paciente? Sempre tem uns procedimentos mais desafiadores. E para isso, né, isso eu aprendi na minha escola de cirurgião, que é a gente trabalhar e planejar a cirurgia antes de entrar. Então a gente entra com plano A, plano B, plano C. Principalmente cirurgias oncológicas, né, que exige mais essa versatilidade de técnicas. E muitas vezes a gente pratica isso em cadáveres para depois aplicar no paciente real. Então a gente se prepara bastante para poder entrar num procedimento extremamente desafiador. E os mais desafiadores, no meu ponto de vista, são os procedimentos oncológicos, porque o tutor, você trabalha com uma expectativa do tutor, em que você tem que ser transparente, colocar todas as possibilidades, colocar de forma transparente, né, o que ele pode esperar com o procedimento. Muitas vezes é apenas melhora de qualidade de vida, muitas vezes é curativo e muitas vezes não é cirúrgico, né? Então, eu até costumo falar que com o passar dos anos, a gente começa a ser muito mais criterioso de quando não entrar em cirurgia, não sair operando tudo. Então a gente tem critérios para falar, não, peraí, aqui eu acho que eu vou gerar um sofrimento para o meu paciente de forma desnecessária, então não indico a cirurgia. E tudo isso tem que ser conversado de forma transparente, de forma, né? E o tutor, ele acaba se sentindo acolhido, né? Ele entende a situação. E aí a gente toma a decisão juntos. Então as cirurgias oncológicas tendem a ser mais desafiadoras. Eu tive uma cirurgia que foi muito marcante para mim, porque envolve a parte de técnica, envolve também a parte sensitiva, né, de espiritualidade e tudo mais, que eu acho que isso está bem conectado. Eu operei um paciente que é um labrador, ele era um labrador macho, o nome dele era Marley. E os tutores eram de São Paulo. E eles desceram, né, vieram passar em consulta comigo e tudo mais. E quando eu vi o laudo, né, ele tinha alguns nódulos espalhados pelo fígado, mas tinham nódulos que estavam maiores a ponto de romper e sangrar, né? Que é um problema sério. Muitas vezes a gente opera para tirar essas consequências, né, de ruptura de nódulo, para evitar hemorragia e prolonga o tempo de vida do paciente. E eu conversei com o tutor e falei, olha, eu não acho que seja um caso cirúrgico,
eu acho que não é o momento, acho que ele não vai, né, se beneficiar com a cirurgia. E o tutor super recebeu a informação, confiou e tranquilo. Passaram, acho que uma semana ou 2 semanas, ele me ligou falando que ele tinha internado o cachorro, né, o Marley, e falou que ele estava com uma hemorragia interna e ele queria operar. Falou, eu quero operar. Não, nem que seja para prolongar um pouco mais a vida dele, eu quero arriscar isso. E eu falei, tudo bem, a gente pode, né, planejar a cirurgia, traz ele aqui, a gente opera. E eles desceram a serra e a gente operou esse paciente. E no momento que eu entrei em cirurgia, ele estava com muitos nódulos já rompidos no fígado. Uhum. E no meio da cirurgia, eu tomei a decisão de parar o procedimento, ligar para os tutores, né, e chamar eles para conversar. Então, o paciente anestesiado ali no centro cirúrgico, né, o anestesista segurando o paciente ali. E eu conversei com eles, né, eu falei, olha, sinto muito, mas não vale a pena a gente mexer nesse fígado. Eu sugiro, inclusive, fazer a eutanásia. Então, pensa, de uma cirurgia virou uma eutanásia, né? Então, o tutor ficou bem triste, bem chateado, né? Eu permiti que eles entrassem no centro cirúrgico, que eles se despedissem dele, né? Ele estava anestesiado, não estava sentindo nada. E aí eles se despediram, né? E foram embora. E aí, sempre que tem esse momento da partida de um paciente, eu tenho um costume de fechar os olhos, respirar e tentar observar, né, esse mundo que vai além da nossa realidade, né, com muito respeito e tudo mais. E nesse momento, né, eu fechei os olhos e respirei, fiz uma meditação, né, mentalizando as coisas boas, e me veio uma imagem dele brincando com uma bolinha num campo aberto, assim, sabe? Era um campo aberto, aí tinha um córrego, e para lá do córrego tinha uma mata mais fechada. Fiquei com aquilo na minha cabeça e tudo mais, fizemos eutanásia. Aí passou uma semana, eu com aquela coisa, sabe? Eu falei, caramba, cara, se tem alguma coisa na espiritualidade, na sensibilidade de lidar, na conexão com esses animais, isso para mim deve estar trazendo alguma coisa importante. E aí eu liguei para o tutor, perguntei como eles estavam e comentei. Eu falei, olha, se você me der a liberdade de falar, quando fui fazer eutanásia, eu tive essas visualizações e tal, que foram muito lindas, né? Ele estava brincando e tudo mais. E aí o tutor se emocionou e falou que ele tinha essa bolinha desde pequeno, era uma bolinha vermelhinha, porque assim, eles têm várias possibilidades, né, de ser coincidência, mas assim, para mim aquilo foi uma coisa que me mostrou, falou, olha, cara, esse caminho aí é o caminho lindo que você está fazendo, entendeu? Continua desse jeito. E aí aquilo teve um peso muito forte, assim, para mim, entendeu? Então, eu respeito muito esse contato, essa conexão, essa sensibilidade de lidar com o animal, porque eles não falam e a gente precisa se conectar com eles também para poder oferecer o melhor. Não, e esse momento, assim, que te marcou, você traz aqui, eu acho que mostra como a eutanásia é muito séria na medicina veterinária, né? Você foi lá, não queria operar, acabou que eles voltaram, aí internou, ele quis, e ali no momento você já olha e fala, olha. Então eu acho que mostra como é sério, não é só decidir por decidir, tipo, olha, é assim não. Eu acho isso também, acho muito legal a gente trazer essa parte aqui também. Sim, o tutor ele precisa de luz, né? Aquilo que eu comento, a pessoa está perdida porque ela ama, ele ama o seu animal e ele não quer perdê-lo, né? E é muito difícil ele entrar em contato com essa realidade. Então a gente precisa trazer essa luz para eles, para tirar todo o mito que tem em volta da eutanásia, que é um ato super responsável, Sim. Sabe? É uma coisa que a gente, até hoje, todos os tutores que passaram assim
que eu conversei, que eles chegaram com, eu não quero fazer isso, eu não quero, tô com medo, e eu converso sobre o universo que tá acontecendo naquele momento, a situação, e eu explico para eles, falar, você fez tudo o que você podia, entendeu? Não tem nada que você esteja negligenciando, essa é a realidade. E aí a gente conversa muito, né? Então a gente traz essa luz pro tutor, nesse momento tão delicado que eles enfrentam, né? Aí depois vem o luto, né? E a gente serve como uma ferramenta para trazer luz nesses momentos. Por isso a imensa responsabilidade. Exatamente. Bom, depois de falar desse assunto delicado, bora fazer um jogo? Bora. Que é, pode, não pode, ou tá tudo bem falar depende, tá bom? Vou te dar algumas situações e aí tu responde. Tá bom, vamos lá. Tem algumas aqui que até eu responderia pra vocês, mas é com ele, tá? Dar restos de comida da mesa pro cachorro. Não pode. Não pode, porque tem tempero e tudo mais, e não faz bem. Dar o osso ali do frango, da comida de almoço pro cachorro. Depende. Por que depende? Depende, porque é interessante o tutano que tem dentro do osso e tudo mais, mas tem que tomar cuidado com ossos que fragmentam, que podem causar alguma lesão interna, tá? Boa. Dar remédio de humano sem orientação veterinária. Não pode. Gente, que loucura. Eu acho isso uma loucura, tá? Eu acho isso uma loucura. Gente, não dipirona. Quê? Pelo amor de Deus, nem eu tomo dipirona. Gente, não pode mesmo. Só um minuto, só um adendo. Desde que consulte o seu... A gente é como se fosse um pediatra, né? Então, às vezes, tem tutores que têm meu contato pessoal. E eles mandam uma mensagem. Às vezes é paciente que já está em tratamento, que tem uma patologia aí, algum processo degenerativo que possa estar gerando dor. E aí sim a gente orienta, fala, olha, entra com a dipirona assim, quantos dias. Não, mas eu quis dizer sem orientação. Não, sem orientação. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Às vezes dá certo, mas não é legal. Não. Deixar o gato ter acesso livre à rua. Não. Pular uma vacina porque o animal vive dentro de casa. Depende. Nos felinos isso é super aceitável. Eu, como veterinário, se o gato não tem acesso à rua, é de apartamento, que na maioria das vezes é assim que funciona, não há essa necessidade de vaciná-lo. Entendi. A própria pessoa escovar o dente do pet. Pode. Gente, mas eu acho tão difícil, não é difícil, não? Olha, é muito difícil. Eu acho que tem que ser corajoso também. Tem muitos cães que têm predisposição à formação de tártaro. O Yorkshire é uma raça campeã. Então, a profilaxia dentária e escovação, a gente sempre prescreve quando atende pela primeira vez, inclusive também quando a gente faz um tratamento, alguma coisa assim, a gente orienta, né, o tutor escovar os dentes do seu pet. E eu diria que 99,9% dos tutores, quando vem para os retornos, fala, cara, eu não consigo. É óbvio, gente. É impossível. Eles não gostam, eles não permitem. Então, tem algumas técnicas e tal, mas é realmente desafiador. Desafiador. Fazer alimentação natural sem acompanhamento profissional. Pode ou não pode? Não. Nem com o chat GPT, né? Nem com chat, assim, a alimentação é um universo incrível, eu adoro falar sobre alimentação, né, e resumindo, assim, eu gosto de olhar para o cão com a sua essência, que é vinda dos lobos, né, então hoje em dia, às vezes, as pessoas dão muito excesso de carboidrato, sabe, porque acham que, não, a proteína é a base da alimentação. Então, assim, se a pessoa fala para mim, eu dou proteína pro meu cão sem orientação veterinária. Por mal não faz, entendeu? Desde que você não esteja usando temperos errados e tudo mais. Então, isso a orientação do veterinário é importante. Mas a proteína em si não faz mal. Só que aí entra em outras questões, então é importante sim fazer o acompanhamento, fazer o acompanhamento, sim. Boa. Levar o pet ao veterinário apenas quando ele está doente. Errado. Tem que levar... Tem que fazer o acompanhamento. Tem que fazer o acompanhamento. Tem que fazer o acompanhamento. Eu acho que essa vai ser polêmica. Dormir na mesma cama que o animal. Pode ou não pode? Olha, pode, tá? Pode. Mas, assim,
É bem polêmico. É bem polêmica, então. Pode sim, só que você tem que entender, né, e separar, porque assim, o cão ele quer um líder, ele precisa disso, é a espécie canina. A gente tem que olhar para eles como uma espécie diferente da do ser humano. Então, a gente tratá-lo como um ser humano tá errado. E não tá errado porque, não, tá errado porque o cão ele não é feliz assim. Ele tem essa necessidade de ter um líder, uma liderança em casa, ele tem a necessidade de seguir, né, rotinas enfim. Então, assim, o excesso, hoje que 95% dos tutores causam esse excesso, né? Eles têm esse excesso de cuidado, de zelo, que foge um pouco da espécie canina. Então, é importante também entender que eles têm diferentes necessidades que precisam ser atendidas, não é ser... Não, eu entendi, deu muito bem para entender. Da chocolate, abre aspas, mas doutor, é só um pedacinho, fecha aspas. Não pode, não pode. E essa só um pedacinho, alguns entregam na consulta muito segura, não entregam essa informação. Mas não pode. Tem alimentos que não podem ser fornecidos. Sim. E o chocolate é um dos deles, né? Essa daqui, passear com o cachorro nos horários mais quentes do dia. Não pode, né, gente? Eu não vou nem deixar ele responder. Não, também não precisava nem responder sobre isso, né? Dá leite... Tá. Agora eu entendi a frase. Dá leite para gatos adultos. Pode ou não pode? Olha, não acho que seja interessante. Mas até... Eu sempre achei um pouco estranho a gente dar leite de vaca, o leite que a gente compra no mercado, pro gato pequeno. Faz sentido isso? Não faz sentido. Isso é um hábito, é um costume que eu não sei ao certo de onde vem, não sei se tem influência de filme, desenho. Não, desenho, com certeza. Tom e Jerry total, né? Mas é um mito isso aí, porque é aquilo que eu falo, você quer saber se está certo ou errado, olha para a essência da espécie, olha ele na natureza, ele toma leite na natureza? Não toma, né? Então, não é interessante. Boa. Na verdade, a alimentação nos animais é um grande universo que é o responsável por grandes problemas de saúde, principalmente em felinos. Até algumas rações, assim, que fazem mal, né? Então, a gente pega muito comum doenças inflamatórias intestinais em gatos, extremamente comum. Nossa. E às vezes você descobre que é um ajuste na alimentação, um detalhe que você tira e aquele organismo ele volta a trabalhar normalmente. Olha, conversando com você, quem quiser ir lá assistir o episódio da doutora Carolina Haddad, dietoterapia, né? Perfeito. É sempre o melhor, perfeito, né? Perfeito. Mas com acompanhamento. Com certeza. Por favor. Com certeza. Tem que ter um conhecimento aí no bom profissional. Posso adotar um animal sem pesquisar sobre a raça? Não é o ideal. Não é o ideal porque vai gerar frustrações, né? Podem gerar até abandonos, porque você tem que entender a sua rotina, sabe como é que é a sua rotina, e de repente adotar um animal que tem um temperamento. De repente não, né? E você adotar um animal que se adapte à sua rotina. Porque tá tudo bem você adotá-lo sem conhecer, mas você vai ter que trabalhar a sua rotina também. Entendi. Entendeu? Então, tem uma mudança grande ali na casa no fim. Isso, por isso que é importante. Hoje em dia, antigamente não faziam. Hoje em dia o pessoal faz entrevista, conversa, pergunta. Às vezes a pessoa fala, nossa, perguntaram até com o que eu trabalho e tal, mas é isso mesmo. E é pro bem do convívio do pet com o tutor. Então, principalmente adoções, né, que são animais sem raça definida, mas que estão muitas vezes ali para adoção há um tempo longo. Então, quem está, né, trabalhando nessa linha de frente, eles conseguem direcionar para vocês. Fala, eu quero aquele. Ele falou, mas será? Esse cachorrinho é assim, assim. Acho que não combina muito com o seu estilo de vida. Então, é importante, sim. Mas assim, a pessoa está empenhada a mudar e tudo mais, mergulha, mas é importante conhecer o temperamento. Sabe, falando nisso, eu ia trazer. Quando a gente fala de pitbull, a gente sempre tem a galera tipo que põe, pitbull é bravo. Aí quando vai ver no vídeo,
é o cachorro mais dócil do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente escuta que é da raça ser um pouco mais, e aí você me corrige se eu usar a palavra errada, agressivo, tá certo ou não? Acho que não seria agressivo a palavra certa. Costumam falar que a raça, eles têm uma questão mais com outros animais e não com o ser humano em si. Sabe? Eu não gosto de colocar a raça nesse universo. Perfeito, sabe? perfeito. Era isso que eu queria trazer. Não é isso. Tá? Entendi. Inclusive, eu como veterinário, eu tenho uma tranquilidade enorme para mexer com pitbull, sabe? Eles são... é engraçado. Eu tenho um paciente que só falta ele falar, assim, sabe? Ele é incrível. E tem outras raças que não têm esse histórico, mas que eu trabalho com um pouco mais de cautela, porque o olhar e aquilo que eu falo da sensibilidade, energia, você tem que respeitar, saber e tal, não é ir já colocando a mão no cão, né? Então o pitbull eu não colocaria ele nesse lugar. Eu acho que quem tem pitbull tem que entender também como ele é com outros cães, para você também ter, né, esse tipo de cuidado, mas nada Mas tem da criação? Com certeza, qualquer cão. Eu acho que é qualquer um, não é só o pitbull, mas qualquer um. Tem também da criação, que pode acabá-lo deixando mais nervoso e tudo mais, né? Sim, com certeza. Boa. Vamos ver mais um aqui. Esse eu queria pra gente falar. Deixar o cachorro sozinho por muitas horas, todos os dias. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um animal, moro sozinho e eu trabalho 8 horas por dia. É ruim deixar ele sozinho? Eu preciso colocar mais um animal ali que vire o irmão dele? Como é que é isso? Olha, é aquilo que eu falo, alguns cães se adaptam muito bem a esse tipo de rotina. Por isso a importância de saber qual é o cão que você vai adotar, enfim. Mas assim, você precisa atender a necessidade dele. Então, se você não tem condições de descer com ele para caminhar com uma certa frequência, hoje em dia tem, né, profissionais, pessoas que trabalham nessa questão, né, tem creches, né, tem os profissionais, os dog walker, né, que passeiam com os cães também. Então você consegue atender essa necessidade. Eu acho sensacional ter creche para cachorro. Eu acho também. Eu acho sensacional, gente. Eu acho porque, mesmo que a palavra creche te leve a uma coisa meio humana, né, mas eles têm atividades que faz com que o cão gaste energia. Cara, sim. E é isso que ele precisa, sim. O cão feliz é o cão com energia. E eu acho que a galera tem que tirar um pouco isso do nome creche, que traz essa questão humana, e trazer isso. Então, gasta energia, brinca, tem todo um negócio ali. Por mais também que as creches tragam essa questão também de nota e tudo mais. Nota e faz festa, aniversário de sim. Mas eu acho que a parte importante é essa, né? Exato, inclusive das atividades que rola ali dentro pra eles, né? Isso, o pessoal que trabalha com essa questão, é importante eles terem essa atividade. Principalmente pra galera que trabalha o dia todo, eu acho que é importante, né? E bom, pra gente encerrar de vez, doutor, posso ou não seguir dicas de saúde animal encontradas no TikTok? Depende. Depende, porque hoje em dia tem muitos profissionais que dão dicas, né? Dão orientações. O TikTok é mais dinâmico, né? Então, não, assim, observar o conteúdo, né? Bom. Tá tudo bem você seguir uma orientação, né? Mas eu vejo muitas coisas sendo transmitidas de forma equivocada. Então, depende. Depende, muito cuidado com o conteúdo que vai acompanhar. E aí, bom, terminamos nosso jogo, e aí eu já vou entrar. Eu já queria falar sobre isso, né? Eu sinto que você não é muito veterinário que posta dica, conselhos, tudo mais. Eu vi, te acompanhando ao longo do que a gente foi conversando para você vir aqui, que você compartilha ali uma cirurgia ou outra e tudo mais, mas não é aquele veterinário que tá criando conteúdo na internet. Perfeito. É um problema para você, as pessoas hoje em dia não te acharem por esse método, não? Ou você prefere não trabalhar dessa forma? Não, eu acho que é uma falha minha, sim, porque a gente tem que seguir conforme o mundo que a gente vive, né? Então, acho que é mais uma falha minha. Eu gostaria, sim, de compartilhar mais conteúdos, principalmente voltado a essa conexão, né?
essa sensibilidade do tutor com o seu pet. Mas é uma falha minha mesmo. Acho que eu preciso explorar um pouquinho mais. Não é porque eu prefiro ficar mais atrás dos bastidores. Não. E assim, o meu mundo é a cirurgia também, né? Então, dar dicas sobre tratamentos otológicos, cuidados com a saúde oral, tudo mais, isso às vezes sai um pouquinho do meu mundo cirúrgico. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, o meu conteúdo é mais voltado para o veterinário do que para o público geral. Mas é um ambiente que também eu tenho muita coisa interessante para compartilhar e, de repente, falta explorar. Eu imaginei também, fazendo roteiro e tudo mais, que tem esse caso também. Acho que você tá muito numa linha de frente ali que é um pouco mais complicada, de repente, de criar conteúdo. E aí, é isso que você falou também. Seria mais um conteúdo mais técnico, talvez, né? Seria mais pro profissional do que pro paciente, no fim, né? Sim, mas mesmo assim eu acho que dá para trazer coisas da cirurgia pro público, né? Falta explorar. Eu vou começar a prestar mais atenção nisso e compartilhar mais coisas também. Bom, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, porque você também é uma pessoa muito ocupada e a gente também precisa liberar o doutor, tá bom, gente? Mas, assim, a gente teria muita coisa pra falar. A gente não vai fazer o quadro 5 perguntas polêmicas também, porque não vai dar tempo, tá? Mas, assim, já tá convidado pra voltar, Obrigado. tá? Por favor. Mas eu queria muito falar sobre você ministra workshops. Isso aí. Pra outros profissionais. Isso. Workshops ou curso? Qual seria a palavra certa? Eu não diria curso, porque eu acho que o curso ele exige um tempo maior, assim, sabe? Então, o workshop é mais para você sentir aquele mundo, você sentir sobre o tema, né? Você ter uma perspectiva, né? Eu pego muitos alunos que ainda não sabem o que querem fazer, né? Não sabem se quer ir para o mundo da cirurgia, se quer ir para o mundo da ultrassonografia, exames de imagem. E os workshops servem muito para o estudante sentir como é esse universo, porque a gente traz uma realidade do mundo cirúrgico mesmo. Então é interessantíssimo e seria um workshop mais seria um contato, né? Não seria um curso. E para os profissionais também formados é muito interessante porque eles também aprimoram as suas práticas e técnicas. E aí, como é que eu faço para participar do workshop? Então, workshop normalmente eu lanço com um mês, né, de antecedência. Eu coloco no Instagram, né, eu publico no Instagram, e aí eu vou, né, eu vou compartilhando, né, ao longo do mês, e aí o pessoal entra em contato por lá mesmo. Legal, e aí qual é o Instagram? O Instagram é Rodolfo Gianetta, é o meu perfil, né, Rodolfo Gianetta 2, e tá lá aberto para o pessoal conhecer. Tem muita coisa pessoal minha também, né, que eu compartilho. Não sei se isso é um grande problema, né? Ainda não entendi muito bem isso. Mas tá lá, assim, sabe? Eu sou muito transparente. É o que eu sou, é o que eu trouxe, é a minha experiência, é a minha paixão. Então tá aberto, assim, a realidade. Não tem nada muito manipulado, assim, sabe? É a verdade ali como ela é. E bom, quero que o meu animal seja atendido por você. Como é que eu acho a clínica? Então, a gente tem 2 unidades da Santa Clara. A gente tem a unidade de São Vicente, fica na Vila Valença, né? Rua Brás Cubas, número 108. Temos o Instagram também da Santa Clara. E a unidade de Santos fica aqui do lado. Inclusive, eu vim andando aqui, um gostoso, né? Um dia de outono maravilhoso. Vocês nem sabem, gente. É na mesma rua do estúdio. Do lado. É 5 minutos andando. E fica aqui, né? Na Benjamin Constant, 208, em Baré, Santos. Então, bom, coloca no Google o que acha. Sim, acha. E você atende nas duas? Eu atendo nas duas. Em Santos eu venho de segunda e quarta, no período da tarde. De manhã fica o Gustavo, que é um veterinário incrível, ótimo. Sabe, o cara é incrível mesmo, tá? Não é porque ele trabalha comigo, ele é incrível. O cara é bom mesmo. E em São Vicente eu atendo todos os dias de manhã, tá? Em São Vicente também tem o Diego, que trabalha comigo também, é um ótimo veterinário. Que também é bom. É muito bom também. Então a equipe está bem alinhada, né? A parte da internação também a gente está com uma equipe muito boa, né? A parte cirúrgica, eu sou cirurgião, né? Com experiência. O Gustavo também é um cirurgião aí
em formação, né? Cada vez mais preparado. E é isso, serão bem assistidos, bem-vindos e trazendo essa atenção, sabe? Esse acolhimento com os tutores, como um pediatra, né? Sim, sim. E bom, pra gente encerrar de vez, o que você falaria pra quem tá, saindo da faculdade? Tá, saindo. Isso. Tá. Bom, eu diria para buscar o conhecimento fora das faculdades, né? Da escola, porque hoje em dia a prática, que é o que a gente conversou muito aqui, ela é fundamental. Então, existe uma falha em você se formar só com a base da faculdade, sem nunca ter feito um acompanhamento, um estágio, alguma coisa, e entrar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho ele é exigente, ele exige bastante, né? E tá certa essa exigência, porque a gente lida com vidas, né? Então, é importante para quem tá para se formar, estagiar, acompanhar, procurar clarear a sua mente sobre o que você quer dentro da profissão. Eu acho super válido a pessoa se formar ainda sem saber o que ela quer, tá tudo bem. Passar pela clínica, ter essa rotina de atendimentos, ter esse contato com o paciente e depois ela ir direcionando o que ela quer ser dentro da veterinária. Porque hoje em dia a medicina veterinária tem caminhos para você seguir. Você não é só médico veterinário, você consegue especializações em diversas áreas e ser um cara especializado, como o nome já fala, naquele determinado assunto, especialista naquilo. E resiliência. Acho que resiliência é importantíssima, porque toda profissão exige uma caminhada sob pedras e você precisa ser resiliente, porque se é o que você ama, se é o que você faz, você tem que ir. E agora quero me especializar em cirurgia. O que você falaria? Em cirurgia, eu diria para você acompanhar um cirurgião, fazer estágios, fazer workshops para ter esse contato e aí sim decidir uma especialização num local, numa escola de cirurgião que realmente trata a cirurgia como uma filosofia de vida, sabe? E mergulhar nesse universo incrível. Doutor, muito obrigado. Foi um episódio muito bom, de verdade. Mas eu já quero deixar o convite para voltar, por quê? Lá na introdução falei sobre a parte de filosofia, seu contato com a natureza, as viagens, né? Yoga, meditação, mas a gente não deu tempo de falar sobre isso. Então até pra galera que tá assistindo veio também por conta desse caminho. Gente, desculpa, mas realmente não deu tempo. Então a gente pode fazer um episódio só pra falar sobre isso. Perfeito, e tem bastante coisa pra falar sobre isso. Então a gente pode fazer um episódio só pra falar sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço muito pelo convite. Peço desculpas pela... Não, relaxa, por isso que a gente tá aqui terminando. Eu adorei conversar com você aqui, foi muito bom, me senti muito à vontade, você é incrível, me deixou... Obrigado. Fluiu, né? Gostoso. Então, muito obrigado. Obrigado, viu? Prazer. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Theorycast. Segue lá, @Theorycast em qualquer rede social. Tá assistindo o nosso episódio pelo YouTube? Se inscreve, curte o vídeo, ativa as notificações, deixa um comentário aí. Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário com o doutor que a gente manda pra ele vem responder, ou ele manda a resposta pra gente e a gente publica como Theorycast. Me segue também, @VitorLeutz em qualquer rede social. Tá escutando a gente pelas plataformas digitais? Também tem como seguir a gente e deixar um comentário, tá bom? É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Theorycast. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.